Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu estava treinada pelo estudo e preparo que eu tive para acreditar única e tão somente na ciência, 2 e 2 igual a 4. E eu não acreditava em nada fora disso. Fui médica de um curso muito rigoroso, uma universidade rigorosíssima. E depois eu tinha feito curso de especialização. Tudo para mim era ciência. Então quando a vovó me contava aqueles casos a respeito do extra, aquilo que acontecia do outro lado do mistério, aquilo tudo para mim era história da carochinha. Eu já não acreditava em nada daquilo. Eu era ciência exata, pura. Mas tudo vai mudar a partir daquele plantão num dos melhores hospitais desse país. Sim, eu, doutora Leila, eu estava de plantão num hospital público municipal dos mais afamados do Brasil. O hospital para o qual eu trabalhava, ele é de status até internacional no atendimento. A fama desse hospital correu não apenas município, mas correu todo o estado e o Brasil inteiro. Eu fazia parte de uma equipe muito respeitada. Dr. Onofre era o dono de uma grande equipe que trabalhava em 3 horários diferentes, a equipe do Dr. Onofre naquele hospital público municipal. Durante a semana inteira, os períodos da manhã, às vezes numa semana, o outro período da tarde e o outro período noturno. O que, embora assim à primeira vista não pareça, mas desorganiza o cérebro de qualquer um. Para piorar, o fato é que o pronto-socorro deste dito hospital municipal vivia lotado. Pronto-socorro lotado. A clínica socorrista lotada. Aquilo integrava a escala de rodízio do grupo responsável pela triagem, ou seja, a triagem por peneirar os pacientes, separando o que era considerado caso de emergência de fato daqueles que não eram, sendo estes últimos encaminhados ao serviço de ambulatório. O que era urgente. O que não era tão urgente ia para o trabalho, serviço de ambulatório. Eu estava exatamente assim jogado às feras. Por quê? Porque aquele paciente que procurava aquele hospital municipal, sabedor da boa fama do hospital, ele tinha certeza que ali o problema dele seria resolvido. Então, corria-se a boca pequena, e já não era mais boca pequena, era boca grande mesmo. Todo paciente que tivesse um problema tinha que procurar aquele hospital. Era o melhor. Era considerado o melhor. Se você cair naquele hospital, teu problema está resolvido. A equipe médica de lá é muito boa e lá tem equipamento tecnológico para isso. E era verdade. Só que nem todos os casos deveriam entrar pela emergência. Nós tínhamos que encaminhar muita gente para o ambulatório. E aí o atendimento nem sempre é imediato. E isso causava
grande confusão, porque o hospital era muito bem afamado, talvez o de melhor serviço de emergência de toda a América do Sul. Os pacientes sabiam disso, ou pelo menos pressentiam esse status. Chegar lá, certo de que seu caso seria de emergência e ser enviado para um ambulatório, nem sempre era aceito pelas pessoas, não. Por mais que os médicos estivessem assim bem fundamentados para resolver aquilo. Olha, caso o senhor não é de emergência, eu vou encaminhar o senhor para o ambulatório. Ah, não, porque a senhora não vai fazer isso comigo. Não, porque a senhora não vai fazer isso comigo. Eu não vou permitir que a senhora faça isso comigo. E muitas vezes ficava na conversa, mas noutras vezes as pessoas eram agressivas e se tornavam até perigosas. E qual era a solução para se proteger e proteger o infeliz socorrista de plantão que caísse na imprudência de contrariar o equivocado paciente? Seguranças que às vezes tinham que pedir até reforço para a polícia militar, porque não era incomum, não, a coisa fica preta. Os pacientes ficavam agressivos, porque cismavam de que eles eram caso de emergência e queriam ser atendidos pelo médico socorrista, com perfeito conhecimento da sua causa, e não queriam saber de ser atendido no serviço de ambulatório de jeito nenhum. Não, doutora, a senhora não pode fazer isso comigo. Num desses dias, no meu trabalho rotineiro, eu, doutora Leila, recebi um cidadão que estava alarmado. Aquele cidadão estava alarmado. Ele reclamava de um sangramento no nariz e ele exigia ser atendido na emergência por um médico otorrino, especialista em nariz, ouvido e garganta. E ele queria ser internado porque ele estava com sangramento nas narinas. Como era da minha prática, eu peguei o cidadão, fui eu que atendi o cidadão, fiz um exame bastante detalhado nele, mas honestamente eu não constatei, com toda a minha experiência de médica, atendente ali naquele pronto-socorro, médica clínica geral, eu não constatei assim naquele paciente nenhuma anormalidade. Noutras palavras, o cidadão não apresentava naquele momento nenhum sangramento pelo nariz. Não, nenhum. Aparentemente, tratava-se de uma doença de um nome complicado, mas de fácil solução. Epistaxe. Epistaxe. O nome é complicado, né? Epistaxe, ou seja, o que é uma epistaxe? É um sangramento nasal comum, nada grave. Em geral, a epistaxe, ela decorre da ruptura de pequenos capilares e que se origina, portanto, nas próprias fossas nasais. O sangramento de nariz normal chama-se epistaxe. E não é uma hemorragia nasal. Uma coisa é uma hemorragia nasal, a outra coisa é uma epistaxe. Epistaxe é muito comum. Não é uma hemorragia nasal, que é um sangramento que se exterioriza pelas narinas, independente da origem, da causa inicial, e é um sangramento que não para. Este sim, aí sim é grave. Então, quando eu vi que não era grave e o cidadão não estava tendo sangramento nenhum, o que eu fiz? Eu resolvi encaminhá-lo ao atendimento de ambulatório. Olha, eu vou mandar o senhor de maneira educada, objetiva sim, mas educada. Olha, eu vou mandar o senhor para o atendimento de ambulatório para averiguação. E conforme o caso do senhor, o senhor vai ser tratado lá. Ah, mas por quê? Por que eu falei isso para aquele cidadão? Ele ficou muito, mas muito contrariado. Não, a senhora não vai fazer isso comigo de jeito nenhum. A senhora não sabe a hora que eu cheguei aqui. Olha, eu vou dizer para a senhora uma coisa. Eu estou aqui desde 2 horas da manhã, doutora.
Eu tô aqui desde 2 horas da manhã, tô esperando para ser atendido aqui. 3 horas, são 5 horas da manhã agora. A senhora não vai fazer isso comigo de jeito nenhum. Eu insisto, eu quero ser atendido aqui na emergência. A senhora não pode me tirar daqui. Agora que eu consegui chegar, doutora, por favor. Mas, meu senhor, calma. Sabe, eu sou calma. A doutora Leila, eu sou calma. Ele esbravejou e eu disse, mas meu senhor, eu acabei de examiná-lo e eu não vejo nenhum sangramento no seu nariz. Não é um caso para emergência. Fica tranquilo. Olha, doutora, me respondeu ele totalmente alterado. Olha, doutora, toda vez que eu vou evacuar, sabe? Toda vez que eu me sento no vaso para fazer o cocô, o número 2, e toda vez que eu me sento ali, que eu faço esforço, a minha narina esquerda, ela começa a sangrar, e começa a sangrar de uma maneira abundante, começa a sangrar muito. Toda vez que eu sento no vaso acontece isso comigo. Pelo amor de Deus, a senhora não vai fazer isso comigo, não. Mas nesse momento, meu senhor, escuta bem. Vou explicar com toda a calma para o senhor entender. Nesse momento, nenhuma das suas narinas está sangrando. Nem a direita e nem a esquerda. Quando foi que aconteceu o último sangramento? Quando foi? Pois a doutora, esse é o problema, doutora. A senhora não entendeu o que eu falei? Eu vou ter que explicar de novo. Olha, presta atenção. Eu só sangro pela narina esquerda. E somente quando eu me sento no vaso, e aí eu começo a fazer esforço, sabe? Eu começo a fazer esforço no vaso, e aí começa a sair sangue pela minha narina esquerda. E é um sangramento abundante, doutora. Sai muito sangue. E isso está se repetindo. Já tem um tempão que isso está acontecendo. Foi quando eu... Então... Com toda a paciência ainda que eu podia reunir, eu perguntei para ele há quanto tempo que aquilo estava acontecendo. Eu que sei lá, doutora. Tá fazendo o quê? Uns 2, 3 meses, calculo eu. Desde que a minha mulher, sabe, doutora? Desde que a minha mulher, ela faleceu de câncer. E isso não tem me largado mais, doutora. Isso tem acontecido comigo. Foi desde a morte da minha mulher. Eu não sei o que está acontecendo comigo, doutora, mas toda vez que eu sento no vaso, que eu faço força, começa a sangrar a minha narina esquerda, desde que ela morreu, e eu não aguento mais. Já me disseram que isso é psicológico. A senhora não vem com essa conversa, por favor, tá? Já me disseram. Mas eu não sou maluco, doutora. Eu não sou. Eu sei que eu preciso mesmo é de ter um bom atendimento médico, e melhor hospital do que esse aqui não existe, a senhora sabe. Não tem hospital melhor do que esse, nem médico melhor do que os que estão aqui, inclusive a senhora. Então eu preciso ser atendido na emergência. A senhora vai me encaminhar agora para um médico de nariz de plantão agora nesse hospital. Eu preciso. A senhora está entendendo do que eu preciso? É disso que eu preciso, doutora. É o que eu estou precisando. Eu mais uma vez suspirei para manter a minha calma e para reunir mais forças e mais paciência. E aí eu tentei explicar novamente para o paciente. Olha, meu senhor, deixa eu explicar. Nós só estamos permitindo que subam para a emergência os pacientes que realmente estejam precisando desse tipo de atendimento. Não é o seu caso, definitivamente não é o seu caso. Nesse momento, o senhor está perfeitamente bem, não tem sangramento nenhum. Portanto, o seu caso realmente não é de emergência. É isso que o senhor precisa saber. Mas o cidadão, percebendo que ele não conseguiria mesmo ser atendido na emergência, o paciente foi tomado de fúria e ele partiu para cima de mim aos berros. Como é que é, doutor?
Como é que é, doutora? Como é que a senhora está falando comigo, doutora? Como ousas impedir que eu seja atendido por um médico da emergência desse hospital? Doutor, eu pago os meus impostos, eu pago o seu salário. Quem paga o salário da senhora aqui sou eu. Eu quero ser atendido na emergência e quero ser atendido agora. Agora mesmo. Eu não arredo o pé daqui. Se eu não for atendido, eu não arredo o pé daqui. De jeito nenhum, a senhora está me entendendo? Apesar daqueles gritos que ecoavam por todo o hospital, isso 5 horas da manhã, eu ainda tentei, sabe? Mantendo a calma, a convencê-lo, com a maior calma que eu pudesse improvisar. Expliquei para ele que o médico responsável pela equipe havia dado ordens expressas, o Dr. Onofre, é o chefe da nossa equipe. As ordens são expressas, no sentido de só deixar subir pacientes graves. O senhor sabe o que é um paciente grave? É um baleado, um acidentado de qualquer tipo, uma pessoa que esteja infartada, a vítima de um edema agudo do pulmão, uma pessoa que esteja tendo um AVC, que é um derrame cerebral. Não é o caso do senhor. O senhor me desculpe. Continuei eu pacientemente, mas eu já o examinei detalhadamente, cuidadosamente. E nesse momento o senhor não está tendo sangramento de nenhuma das narinas. Seu coração, ó aqui, ritmo normal. Sua pressão, 12/8. Normalíssimo, uma pressão arterial de menino. O seu caso pode ser atendido tranquilamente no ambulatório do otorrino. Basta marcar com antecedência pelo telefone. Esse aqui, ó, é o telefone que o senhor vai ligar. Anota aí. Esse aqui que está na parede. Anota aí. E aí o senhor marca. Ah, doutora, a senhora tá me achando com cara de palhaço, né? Se eu ligar nesse número aí, doutora, eu não vou ser atendido aqui nesse hospital do jeito que eu quero, mas nem num período de 6 meses. E a senhora não entendeu o que eu falei? Toda vez que eu vou fazer cocô, o número 2, que eu faço força, a minha narina esquerda sangra? Olha, eu só sei dizer que o paciente entrou numa crise de agressividade, de botar medo nessas alturas em todo mundo que estava no hospital. O segurança, o Zé, conhecido como Zé Chulapa, só para se ter uma ideia da altura e da largura do vivente, o apelido dele era Zé Chulapa, preparou-se para agir apenas aguardando o desenrolar do conflito ou uma simples ordem minha. Embora fora de si, o cidadão guardava ainda uma pequena reserva de juízo e ao perceber aquele armário humano, ele foi se convencendo de que eu era irredutível. Eu, doutora Leila, era irredutível. E aí, ele vendo que não tinha outro jeito, o cidadão esbravejou com um pouco mais e recuou. Mas nesse gesto, ele tentou arrancar o meu crachá de identificação funcional, onde estava escrito o meu nome, o meu nome, doutora Leila, socorrista, estava no crachá. Ele tentou arrancar de mim. Apesar de surpreendida, eu não deixei que ele tocasse no crachá. Eu fui mais esperta do que o cidadão. E aí eu falei para ele: olha aqui, meu senhor, se o senhor quiser anotar os meus dados, tudo bem, é seu direito. Mas não tente mais, viu, arrancar o meu crachá. O senhor pode ler tudo, anotar tudo se quiser, mas arrancar o meu crachá, não. O cidadão sorriu com alguma malícia e pediu a mim apenas que eu ditasse a ele os dados, os meus dados. Tirou do bolso dele um lápis. Eu notei que ele tinha também uma caneta, mas ele fez questão de utilizar o lápis. Até aí eu não sabia por quê. Eu era uma médica, eu sempre fui interessada na ciência, prestem atenção. O cidadão tinha uma caneta, mas ele fez questão de utilizar um lápis. E anotou
todos os meus dados à medida em que eu ditava para ele. Comecei a ditar o meu nome, o número da minha funcional. Falei meu telefone, mas ele não anotou. O telefone ele não anotou. Só anotou as outras informações. Já saindo dali, ele já estava indo embora, ele vociferou em alto, bom som para quem quisesse escutar. Da porta do consultório, ele ainda falou em alto e bom som. Escuta aqui, doutora. A senhora vai se arrepender, doutora. A senhora vai se arrepender. A senhora não sabe com quem a senhora está falando, tá? A senhora não sabe, a senhora não tem nem ideia com quem a senhora está falando. A senhora vai se arrepender de tudo que a senhora me fez hoje. Marca bem o que eu estou falando. Eu apenas olhei pro Zé Chulapa, o segurança, o qual esperava ver em atitude pronta para expulsar do hospital desaforado, mas eu até me surpreendi com o que vi. O segurança, o Zé Chulapa, ele estava assustado. Ué, o Zé Chulapa assustado não era comum. Ele era o segurança mais corajoso dali, o do maior corpanzil, assustado, encolhido num canto, como se fosse ele, Chulapa, o homem a ser expulso, e aquele era o nosso segurança maior, o grandalhão. Uma vez o homenzinho fora do hospital, tudo continuou a fluir normalmente e as coisas voltaram à movimentada rotina, que aliás põe movimentada rotina nisso. Aquele hospital que recebia de gente era uma grandeza. Terminado o meu plantão, eu voltei para casa normalmente. Quando eu cheguei em casa, tinha trabalhado a noite inteira. Se tinha uma coisa que eu gostava de fazer na minha casa, era a tal da necessidade. Eu precisei utilizar o vaso sanitário antes do banho. Era a minha rotina. Então eu voltava para casa, eu passava pelo vaso sanitário, depois tomava um banho e aí eu deitava para dormir, para descansar. Quando eu sentei no vaso sanitário, que eu fiz força para evacuar, como qualquer ser vivente faz, eu notei que alguma coisa escorria do meu nariz. Chamei o meu marido, que também é médico. Eu chamei por ele. Ô Walter, dá um pulinho aqui. Chamei o meu esposo, abrindo ligeiramente a porta, enquanto me aguardava. Ao chegar à porta do banheiro, o meu marido então constatou aquilo que na verdade eu já tinha constatado, que eu sangrava abundantemente por uma das minhas narinas. Justamente a minha narina esquerda estava correndo sangue pela minha narina esquerda. E foi na medida em que eu fiz força para evacuar. Foi o que o Walter constatou. Nossa, você está sangrando muito pela narina esquerda. O que aconteceu, Leila? Eu contei para ele tudo que tinha acontecido lá no ambiente do hospital. Nada para mim era estranho. Era uma coisa que normalmente acontecia daquele jeito. Só que, desta vez, eu estava tendo a mesma coisa da qual me reclamara o paciente. E realmente era estranho. E realmente era muito estranho. Eu até aventei a possibilidade de uma sugestão do meu cérebro muito bem implantada, mesmo sem querer, por aquele desagradável paciente, aliada ao meu estresse daquele dia que foi puxado, rotina. Eu até concordei com esta posição do meu marido, porque ele também estava falando: isso é alguma coisa que você sugestionou para o teu cérebro, diante de tudo que você me expôs. Isso não vai acontecer mais, meu amor. Não vai acontecer mais. Então, eu segui com a minha rotina. O sangramento parou logo após o banho. Fui me deitar, descansar.
e fui assistir depois um pouquinho de televisão para me distrair. Mas acontece que começou a ser repetitivo demais, porque toda vez que eu me sentava no vaso e fazia força para evacuar, toda vez, o mínimo esforço que eu fizesse, eu até me preocupava, sabe, em não fazer grande esforço. Eu até andei, sabe, tomando uns laxantes que eu conhecia para fazer o menor esforço possível, mas toda vez que eu sentava no vaso sanitário, eu começava a sangrar pela minha narina esquerda. Um dia, 2, 3 dias seguidos, 4, 5, 6, até que no 7º dia eu precisei usar o vaso lá no hospital mesmo, porque era raro de eu fazer, muito raro, já que eu tinha muito mais intimidade no banheiro da minha casa. Ao sair do banheiro e voltar para os meus afazeres, eu notei mais uma vez que sangrava de novo a minha narina esquerda. O segurança, o Zé Chulapa, que entrara na minha sala para falar qualquer coisa a respeito de algum outro paciente, ele viu que eu estava sangrando pela narina esquerda, e quando o Zé Chulapa viu aquilo, ele ficou apavorado. Como ele ficara apavorado no dia do incidente com o raivoso cidadão que sangrava pelo nariz. Como eu já conhecia o Zé Chulapa havia muitos anos, eu falei para ele: "Que foi, Zé? Você parece que está assustado? O que foi?" "A senhora está sangrando, né? Está sangrando pela narina esquerda da senhora, eu estou vendo. Um filetezinho de sangue." "Tô, Zé. O que tem? É algum capilar. Não é um sangramento tão importante. Não precisa ficar assim." "Pelo amor de Deus, doutora Leila. A senhora não podia ter ditado o seu nome e o seu número da funcional para aquele maluco que teve aqui, doutora Leila. Doutora, e muito menos deixar que ele anotasse tudo com lápis, doutora. A senhora não observou que ele não usou a caneta? Ele usou um lápis." Eu sabia que o Zé Chulapa, ele era metido nos candomblés, nas umbandas, nos catimbós da vida. E eu perguntei, agora também um pouco assustada, perguntei a ele o que aquilo significava para ele e a sua religiosidade. "A senhora não sabe, né, doutora? Mas eu vou contar para a senhora, porque médico normalmente não acredita nisso. Eu vou contar para a senhora. Presta atenção, doutora Leila. A senhora, ao ditar tudo para aquele cidadão é pai de santo de um terreiro. Eu fiquei sabendo depois. Ao ditar tudo para ele, a doutora, a senhora deu pela própria voz e pelo próprio alento um pouco da sua alma para ele dominar e ele utilizar contra a senhora, entendeu? E quando ele fez a anotação com lápis, ele usou a forma correta para se escrever um feitiço que não pode ser escrito com caneta, porque a tinta acaba cortando toda a energia, sabe? O lápis não. O grafite do lápis acaba fazendo que a energia seja ainda mais valorizada. É como se fosse um combustível para a energia negativa. A senhora entende? Foi por isso que eu fiquei todo assustado aquele dia. Foi aí que eu parei para pensar nas histórias que a minha avó contava. Eu olhei para o Zé Chulapa e pela primeira vez na minha vida, vendo o que me acontecia há mais de 7 dias, eu entendi que não podia ser uma coincidência. E eu entendi mais de que aquilo não poderia ser uma sugestão cerebral. Não era. Porque, sinceramente, eu não fiquei preocupada com o que dissera o homem. No entanto, eu estava sendo vítima de algo sobrenatural.
eu pedi uma ajuda. Zé, e de que forma você pode me ajudar? De que forma você pode me ajudar? Ato contínuo, Zé Chulapa pediu para sair durante uma meia hora antes, ao cabo da qual voltou dizendo que ele foi à igreja mais próxima fazer as suas rezas. E na volta, o Zé trouxe uma vela de 7 dias e recomendou a mim que eu acendesse aquela vela de 7 dias em casa, num lugar seguro, e que todos os dias eu orasse para o meu anjo da guarda, pedindo a sua proteção, antes mesmo de ir para o trabalho, antes de eu ir para o hospital. Foi impressionante. Foi impressionante. Porque naquele dia, depois que eu acendi a vela e fiz as primeiras orações, eu tive vontade de ir ao banheiro. E já naquele dia, eu não sangrei mais pelo nariz. Eu usei o vaso e não sangrei mais pelo nariz. E de lá para cá, eu nunca mais tive nenhum episódio de sangramento nasal. Fui conversar com o Zé e agradecer ao Zé Chulapa por todas as providências tomadas. Falei para ele que de muito tinha valido as rezas e a vela de 7 dias que ele havia comprado para mim. Procurei, a partir dali, ficar muito mais atenta a certas vulnerabilidades. São vulnerabilidades psicológicas, não mais do que isso. Vulnerabilidades espirituais que podem agir sobre nós por ação voluntária ou involuntária de um sugestionador, principalmente se estivermos esgotados do ponto de vista mental, o que pode nos fazer ainda mais vulneráveis. Mas por via das dúvidas, eu deixei aquela vela queimar pelos 7 dias inteiros. Aceitei do Zé Chulapa um patuá que ele mandou fazer para mim e que eu não me apartasse dele. E eu nunca mais me apartei. Nunca mais eu saí de casa sem uma breve oração para o meu anjo da guarda. Lógico, continuo atendendo os meus pacientes e quando sinto que o caso não é de emergência, procuro encaminhá-los para o trabalho ambulatorial. É o que eu tenho feito. Mas quando eles batem o pé, eu acho melhor encaminhá-lo logo para a emergência, evitar confusões maiores. Mas, em verdade, essa história acabou me servindo como uma grande lição. Gostou? Se você gostou, manda o seu comentário a partir de agora. Aproveita, curta, dá o seu joinha na minha história. E se sobrar gentileza, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Ele bem o merece.